alegrava muito de Jó. E aí Satanás apontou a Deus a provar esse amor que ele tinha, essa temência, esse temor que Jó tinha por Deus. Satanás quis provar que ele não era nada disso, porque ele era só, ele acreditava, ele aceitava Deus por causa que ele era uma pessoa que tinha muita prosperidade. Por ele ser o homem mais rico do Oriente, Satanás foi e tentou acusar a Deus que Jó não seguiria os seus caminhos. E quando Deus autorizou a Satanás fazer isso com Jó, Jó ele passou por todas as tribulações possíveis, provações possíveis. Ele acabou perdendo todas as suas propriedades, os seus empregados foram mortos, os seus filhos, ele tinha 10 filhos, esses filhos morreram. Então, Jó mesmo assim, ele acabou continuando a orar a Deus e agradecer a Deus. E tem uma passagem ainda no versículo 1, no capítulo 1, desculpa, em que ele fala sobre: "No saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Então, e mesmo assim, Satanás foi e continuou afligindo a vida de Jó. E aí Jó acabou pegando uma severa doença, e isso deixou ele irreconhecível, ficou com muitas marcas, dores. E aí com isso, a sua esposa e 3 amigos que ele tinha começaram a falar que Jó tinha feito alguma coisa de ruim, porque não era possível alguém que tinha tanta prosperidade acontecer isso, naquela época, falar que Deus estava castigando. E aí ele acabou passando por várias, desde o capítulo 1, 2 até o 23, ele acabou tendo esse diálogo com seus amigos, em que ele mantinha firme a posição dele, que ele não acreditava que ele tinha mudado a postura dele. Em nenhum momento ele fez algo ruim. E aí foi quando depois dele já falar a terceira resposta de Jó, ele faz, então assim, todos os amigos deles acusando ele foi lá e fez, ele falou essa passagem, que é do capítulo 6, do capítulo 23, versículo 6. "Porventura, segundo a grandeza de seu poder, combateria comigo? Não, ele antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitaria com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se atua à minha esquerda, não o vejo. Se está à minha direita, não o diviso. Porém ele sabe o meu caminho. Provando-me ele, sairei como ouro." Então essa parte até em uma outra versão fala assim: "Não o vejo no norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. E no entanto ele sabe onde vou. Quando ele me provar, sairei puro como ouro." E ouro, ele significa que é algo valioso. Então é algo que tem valor. Então desde aquela época agora o ouro ele tem muito valor. E quando Deus falou comigo sobre essa passagem, o Espírito Santo falava muito para mim sobre caráter. O seu valor é o seu caráter. Independente da circunstância que você acaba passando, Deus vai falar muito com você sobre essas provações, tenha muito a ver com o seu caráter. Então, todas as situações ruins que alguém pode passar, ela é determinante para mudar o seu caráter. Independente se você vai mudar o seu caráter para o bem ou se você vai mudar o caráter para o mal. E muitas vezes, quando a gente não precisa nem passar pelo que Jó passou, às vezes numa situação muito menor, inferior que a gente já passou, a gente não deposita mais a nossa vontade, a gente não conversa mais com Deus e o nosso caráter acaba mudando por conta disso. Jó ele passou por uma situação muito ruim, e você vê que mesmo nesses 20 capítulos ele reclamava. Isso me trouxe até uma proximidade em relação a Jó, porque eu vi que ele não era algo super-herói.
Na verdade, Jó é um humano igual a todos nós que reclamamos. A gente está em constante reclamações, a gente reclama de muita coisa. E Jó passou por uma situação tão difícil que ele evitava, ele ia reclamar. Só que em um momento ele injuriou a Deus. Ele, pelo contrário, ele continuou acreditando que Deus estava acima de todas as coisas, estava no controle de tudo. Então, ele não ficou, ele até falou assim, que amaldiçoava até o nascimento dele, mas em nenhum momento ele falou que Deus era o errado da história. Então, isso acabou refletindo muito sobre a questão do caráter. Como eu estou sendo o meu caráter diante das provações que Deus coloca na minha vida? O Jó, ele passou por uma situação muito difícil com a mulher dele. Como é o meu caráter com a minha esposa, com a minha noiva, com quem eu estou ao meu lado, diante das tribulações? Como é o meu caráter quando meus amigos apontam o dedo para mim e na verdade eu estou ali falando, eu continuo sendo o que Deus me orientou, eu continuo firme na presença de Deus. Então é muito isso que Jó passou. Por mais que ele reclamou, por mais que ele passou por tudo isso, ele saiu de todas essas provações como ouro. Ele não mudou que ele tinha que passar. Ele permaneceu firme e com isso essas provações fizeram com que ele se engrandecesse ainda mais diante do Senhor. Então depois de tudo isso, mesmo com todas as provações, ele voltou a servir. Mas isso não é por conta de grandezas materiais. A questão principal é o seu caráter diante de Deus. Não é Deus vai te prometer, se você tiver um caráter bom, você vai ter riquezas, você tem dinheiro. Não, o propósito de Deus é você manter o seu caráter para você ter a misericórdia dele e ser salvo. Então, diante de tudo isso, que Deus possa nos mostrar todos os dias que a gente tenha essa paciência de Jó que ele teve, mas muito mais além de quando a gente estiver passando por uma situação ruim, que a gente reclame para Deus, converse com Ele. Não direcione o seu sofrimento por algo que vai te aliviar momentaneamente e depois você vai ficar arrependido. Permaneça dentro dele, diante dele, reclame com ele, converse com ele, porque diferente de Jó, hoje nós temos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é o que vai conseguir conversar, a gente vai ter uma resposta de Deus muito mais rápida do que uma aprovação, creio eu, que Jó teve que passar. Então o Espírito Santo, converse com ele, converse no seu quarto, fale com ele. Vai ter situações difíceis na nossa vida, mas que a gente permaneça com o nosso caráter como ouro. O ouro que Deus abençoa e vai ter a misericórdia diante de todos nós. Amém? Convido todos a fazer uma oração, se puderem levantar. Senhor Jesus Cristo, misericordioso, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, por essa palavra. O Senhor sempre se revelou muito mais do que a gente poderia esperar. O Senhor sempre tem um manual. A Bíblia, ela sempre mostra, ela sempre é atual, ela é viva em nossos corações. Jó passou por essas situações há tantos mil anos atrás e nós, mesmo assim, temos corações que são perturbados, que passamos por problemas, situações difíceis, Senhor. Mas o que o Senhor, diante da Tua palavra, Deus, que a gente possa se manifestar cada vez mais aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Não pensamos, Senhor Jesus Cristo, em prosperidade financeira, mas queremos sim, Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor direciona os nossos corações, para que possamos ter o nosso caráter firme como um ouro, diante da Tua palavra, diante da Tua presença, Senhor. Porque quando houver um momento que estaremos face a face ao Senhor, podemos se alegrar que fizemos até o fim da nossa vida uma vida plena diante da Tua misericórdia, Senhor. Eu te agradeço por esse momento, que o Senhor esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento. E o Rafael estava falando sobre Jó, e eu até comentei, né? A gente estava conversando, falei, eu tinha uma imaginação de Jó que ele não reclamava,
Jó, ele estava passando calado, né? Como se nada tivesse acontecendo. E aí eu estou lendo o livro de Jó. Eu comecei a ler esse mês o livro de Jó e eu falei, nossa, mas Jó reclamou bastante, viu? Jó, aí foi isso que nós conversamos. Agora eu me sinto mais humana. Agora eu me sinto melhor, vamos se dizer. Porque é normal a gente chegar e dizer, oh Deus, está tão difícil, olha o que está acontecendo comigo, né? Dá uma ajuda. Às vezes a gente acha que não pode desabafar com Deus, né? Mas a gente pode. Jó fez, então nós podemos também. Vamos se colocar de pé, vamos adorar ao Senhor? Vamos agradecer a Ele por esse dia, obrigado pela sua presença, nesse dia chuvoso. Você está aqui hoje, obrigado. Peço que o Senhor venha falar o seu coração, venha trazer alegria. Quem puder se colocar de pé pode ficar, quem não puder fique tranquilo, tá bom? Espírito Santo de Deus, nós te convidamos nesse momento a falar conosco, Jesus, através dessas canções, como essa palavra maravilhosa que foi ministrada agora nesse começo, como o Senhor falou conosco do nosso caráter, que agora, Jesus, o Senhor também continue falando conosco. Nós estamos na tua casa, nós estamos na tua presença e convidamos o Senhor a fazer parte de tudo isso que nós estamos fazendo. A tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria presente. Então o Senhor está aqui, agora, neste momento. A glória, a honra, a majestade, o louvor, nós entregamos a ti, ó Pai. Deus.
Como é bom ouvir a voz da igreja, como é bom ter essa comunhão e saber que estamos aqui em mesmo propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia.
falar com Ele? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, aqui nos encontramos mais uma vez, Pai, te pedindo que o Senhor venha falar através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, usando o Meu Filho, Pai. Senhor, que o Senhor ponha a Tua palavra nos seus lábios, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos, Senhor, e não aquilo que nós queremos ouvir. Pai eterno, em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Eu sei que a gente já conversou um pouco antes, mas agora é oficial. Poder aqui dizer para vocês que fico bem feliz toda vez que eu estou aqui, de poder compartilhar algo da parte do Senhor além do louvor. Eu sempre bato nessa tecla, porque acho a importância da gente sempre fazer algo mais para o Senhor. Sempre toda oportunidade que a gente tem para fazer a mais para o Senhor, isso constrói em nós um caráter, como seres humanos mais preparados, mais estruturados, mais próximos de Deus, mais amigos do Senhor. Amigo ele tem intimidade, vive na casa. Amigo te manda mensagem quando você não quer, te vai na tua casa quando você não espera. Amigo próximo é aquele que fala tudo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. E eu posso falar hoje nessa noite que, por mais que eu não seja recíproco, às vezes com Deus, de ser tão amigo dele quanto ele é meu, ainda assim eu reconheço esse amor que ele tem por mim, de estar comigo, independente das circunstâncias. Tem vezes que você está triste, chateado e não está afim de falar com ninguém. Primeira oportunidade, principalmente quem é de casa, muito menos. Você está triste, está chateado, a última coisa que você quer ver é a sua irmã pedindo para você sair da sala porque ela está querendo ir no quarto. Você lá cansado, querendo só descansar, relaxar a cabeça, e ela vem lá te encher o saco, mas de uma maneira positiva, mas como a gente está meio para baixo, aí a gente não quer nem ver, cara. Ela fala sai um monte de palavras uma atrás da outra, e às vezes sem pensar. Mas com Deus é diferente. Não existe tempo ruim, não existe tempo em que ele esteja chateado. Todo momento ele está lá falando contigo, ele está te consolando. Se você está triste, ele te consola. Se você está feliz, ele fica feliz por você. E assim por diante. Infelizmente, assim como nós tratamos nossos irmãos mais novos, os mais velhos, nós tratamos Jesus também. E é uma dura realidade, porque a partir do momento em que eu não só aceitei Jesus, mas reafirmei essa aliança com Ele através do batismo, eu estava dizendo, quando eu aceitei Jesus, eu estava falando, cara, realmente eu acredito nisso. Essa era a primeira coisa. Quando você aceita Jesus, você fala assim, quer saber? Eu vou dar um passo adiante. Eu vou acreditar mais nele, vou ver o que dá. Por isso que, às vezes, o fato de você aceitar Jesus ainda não significa algo. Só que quando você se batiza, infelizmente nós não temos noção dessa realidade, você está naquele momento reafirmando um compromisso com Jesus, com o Senhor. É como se fosse uma aliança de casamento. Você casa no cartório, a noiva se veste, o noivo se veste, vai até o altar, e aquilo que fecha, aquilo que consolida essa união, aquilo que marca, olha só, eles se casaram, é aquela aliança que o noivo coloca no dedo da noiva e ela também. Naquele momento, ambos estão aí reafirmando o compromisso de estarem juntos pelo resto da vida. E a gente sabe as declarações que é feita. Você promete amar a sua noiva, amar a sua esposa, você promete tratá-la bem, promete isso, promete aquilo, tal. É claro que a longo prazo isso
foge um pouco do controle. Mas vocês têm ideia do que é esse ato, essa aliança, um casamento? É você, naquele momento, estar assumindo uma responsabilidade para o resto da sua vida. E quando você decide se batizar, quando você decide mergulhar nas águas, você está decidindo assumir esse compromisso e levar para o resto da sua vida. Você está dizendo que para sempre você vai amar esse Deus acima de todas as coisas, que para sempre você vai servir a Ele sobre todas as coisas, que você mesmo errando, mesmo falhando, vai olhar para o alto e vai ver que Ele é o seu caminho. Você vai tropeçar, vai falhar, vai pecar, mas ainda assim você vai lembrar dele, você vai saber daquela aliança, do compromisso que você fez com Ele, e vai prosseguir, vai continuar, porque o compromisso que você assumiu com Ele não são as dores dessa vida que vai te impedir de continuar, não são os prazeres desse mundo que vai impedir de você assumir esse compromisso. Sabe por quê? Porque esse compromisso é maior do que tudo. Essa aliança que você faz, ou que você fez, ou que talvez você ainda vai fazer, é maior do que todas as coisas deste mundo. Ninguém que verdadeiramente ama a Cristo, jamais vai se afastar do Senhor, jamais vai desistir, porque você vai entender o que é esse compromisso, esse amor que você teve com Ele. E por esses dias, muita coisa acontecendo. Infelizmente ou felizmente, tive a oportunidade de ouvir algumas coisas, ver alguns fatos. Eu estava até assistindo alguns documentários e que fala, infelizmente, do que a fé é capaz de fazer. Quando você acredita em algo, quando você busca algo, quando envolve a fé ou uma religião ou algo do tipo, o que ela é capaz de fazer? Já foi comprovado. Os cientistas, os filósofos falam, olha, por mais que não exista Deus, acreditar em algo te leva a viver uma vida boa, te leva a viver uma vida saudável, te leva a ter forças para continuar, a ter forças para acreditar. A religião, entre aspas, te salva às vezes da ansiedade, da depressão, enfim, tudo isso por causa da fé. Porque uma hora você decidiu acreditar em algo e você se devota àquilo. E infelizmente eu vi alguns casos de pastores, e a gente reconheceu algum tempo atrás, de líderes religiosos que se diziam ser o próprio Cristo encarnado, e pregavam que o próprio Cristo fez pessoas acreditarem, fez pessoas seguirem Ele até na morte. Há um caso de uma pastora lá na Coreia que de repente falou que recebeu de Deus uma visão que o fim dos tempos estava próximo, e não é um caso isolado, já aconteceu isso outras vezes. E junto com ela houve um suicídio coletivo de mais de 32 pessoas, resolveram se matar. E não são mortes agradáveis. É triste ver pai, filha, mãe, parente, tudo isso em nome da fé. Outros que usavam o cargo de pastor e queimou a casa com todo mundo dentro. Irmãos, eu poderia ficar falando aqui, mas não é esse o objetivo, trazer tristeza. Como eu falei agora há pouco, o Senhor, quando me deu aquela canção, o Senhor, o objetivo dele era para Ele falar para mim, olha, isso que você sentiu é o mínimo do possível que eu posso fazer por você. Existe muito mais do que eu posso te oferecer. E o que você precisa é isso. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de posse, status, fama, não. Você precisa apenas disso. E eu entendi a mensagem que eu tenho naquele exato momento. O Senhor, com apenas uma ou duas palavras falando em meu coração, eu já entendi. Ele só entrou na minha vida, Ele só colocou uma pequena parcela da sua presença no meu coração. Foi o suficiente para entender que aquilo era tudo o que eu queria. E o que vem do Senhor traz paz, traz alegria, traz conforto,
aquilo que vem do Senhor traz liberdade. Nenhuma igreja, fé ou religião vai te trazer angústia, tristeza. Irmãos, nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por lutas e provações das mais diversas, mas em nenhum momento, olha, eu tenho certeza do que eu estou falando, em nenhum momento, se você estiver em Deus, haverá tristeza no seu coração. Você vai ficar chateado, você vai ficar, poxa, que pena, queria tanto ter uma casa boa, um carro bom, mas fazer o que, né? O importante é eu estar na presença de Deus. Eu falo isso porque eu ouvi muitos casos, senhora, algumas anciãs, né, senhoras nas nossas antigas igrejas, que não tinha nada, vinha a pé, dava meia hora, 40 minutos até chegar à igreja, chegava com uma alegria no coração, todo culto, passa culto, vira um dia a semana, existia aquela alegria sempre no coração dela, porque ela conhecia o Senhor de verdade. E às vezes nós buscamos alegria em outros lugares e obviamente afastamos-nos do Senhor. E é isso que nos torna a nossa vida cada vez mais difícil, cada vez mais distante de cumprir uma promessa, de receber algo do Senhor. E essa semana, esses dias, Deus colocou no meu coração, com base em tudo isso que estava acontecendo e com base em algo que vai acontecer amanhã. Amanhã é um dia muito especial. Passa tão rápido, a gente vai, se batiza, mergulha, tal, vai embora, e a gente nem para pensar no significado disso. E Deus colocou no meu coração por esses dias, com base em tudo que estava acontecendo, e colocou que o ato de estarmos mergulhando nas águas simbólicas, seja na piscina, na empresa, estamos ali assumindo algo para o resto da nossa vida. Estamos assumindo uma identidade, estamos assumindo um compromisso, uma responsabilidade que o Senhor está nos dando. Estamos dizendo: olha, eu sou servo do Senhor, sou filho de Deus. Eu escolhi esperar no Senhor, eu escolhi fazer a sua vontade. Porque quando a Bíblia fala, aquele que crê e for batizado será salvo, ela já deixa bem claro que não adianta você crer, até mesmo aceitar a Jesus, mas se você não quer se batizar, por quê? Existe algo no seu coração que impede isso. Mas eu tenho medo de pecar, tenho medo de errar, não. Existe algo muito maior por trás disso, porque quando você se decide entre os céus e a terra, algo é confirmado, que essa aliança que você está fazendo com o Senhor vai te tornar filho. Você já é filho por adoção, mas vai te tornar alguém segundo a palavra, segundo o próprio Deus e entre os homens, dizendo que olha, eu sou filho de Deus e eu decidi, eu escolhi servir ao Senhor sobre todas as coisas, decidi assumir esse compromisso por toda a minha vida. Pai, decidi te servir por toda a minha vida. E para não ficar, se eu pudesse, eu ficava um tempo falando, conversando, mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração que está aqui no livro de são dois, né, na verdade, o livro de 1 João, capítulo 5, só apenas um trecho. Eu queria ter a oportunidade de me aprofundar. Eu gosto de pegar algumas palavras, algumas coisas que eu acho muito enigmático na Bíblia, e eu vejo que tem um mundo ali para ser explorado, mas hoje, sendo incisivo, apenas no capítulo 5, do versículo 4 em diante, tá? E diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito
é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seus filhos. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem vida. No livro de Efésios capítulo 2, versículo 4, diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aqui no livro de João, primeira carta de João, o apóstolo João, a gente sabe que ele era um dos apóstolos, teve a oportunidade de escrever essa carta. Há uma certa dúvida de ele saber quem escreveu, mas fica claro que o apóstolo João escreveu essa carta retratando especificamente sobre algo importante que nós estávamos conversando aqui agora há pouco, sobre a nossa fé em Cristo, no que ela se baseia, no que de fato, como nós cremos, em que nós cremos. Um pouco antes, quero até tratar aqui que antes de Jesus vir a esse lugar, a gente sabe que a partir do momento que Deus decidiu, falou assim: olha, Jesus se ofereceu e Deus decidiu: olha, eu vou mandar o meu filho, não tem jeito, vai ter que ser ele, porque esse é o único jeito. E Jesus veio ao mundo, mas antes de vir, o João Batista, que veio um pouco depois, um pouco antes, veio trazendo uma mensagem. E Deus havia colocado o João Batista ali para preparar o caminho. E eram essas palavras que o próprio João pregava. João Batista começou o seu ministério, a sua missão de introduzir Jesus aqui. Ele pregava a palavra, passou por uma situação bem complicada, que assim como outros discípulos e apóstolos e profetas, sofreu o que teve que sofrer para anunciar algo, para preparar algo para nós, e era a vida de Cristo. E quando João Batista pregava, ele anunciava a vinda de Jesus. E João Batista batizava, não por acaso, e ele batizava nas águas. Olha só, antes mesmo de Jesus havia o batismo, ele já batizava. E só que nesse processo de batizar as pessoas nas águas, João, além de condenar, além de falar as verdades que ele falava: olha, eu batizo hoje vocês com água, mas aquele que está vindo aí vai batizar com o Espírito. E ele não estava falando apenas em línguas estranhas. Quando o João Batista fala: olha, ele está vindo, ele vai trazer algo sobre ele.
E esse algo vai além desse ato, desse símbolo aqui, dessa água que eu faço. Ali João Batista, naquele momento, ele estava falando: cara, eu não sou nada, não sei nem porque eu estou continuando a fazer isso, já que ele está vindo aí para fazer algo extremamente sobrenatural, algo que vai além da minha compreensão. Ele poderia falar assim, a primeira vez que ele recebeu essa revelação, ele poderia ter falado: Deus, então, já eu tinha que fazer, já fiz, então, né? Já batizei, já que o cara lá vai vir batizar um Espírito, eu nem faço a mínima ideia como vai ser isso. Então eu vou parar por aqui, né? Não precisa mais batizar nada, né? Por quê? Não faz sentido. Mas João tinha uma intimidade com Deus muito além também do que às vezes a gente pode conhecer. João sabia o que era necessário ele passar por todo esse processo, aflições e tudo que ele passou, e era necessário ainda passar pelas águas. Era necessário realizar aquele ato que para muita gente era um símbolo insignificante, não fazia muito sentido. E quando ele batizava, as pessoas buscavam naquele ato a redenção, né, o perdão dos pecados. Não, eu quero, enfim. Só que Jesus veio, nasceu, passou por tudo que tinha que passar, e quando chegou o momento, ele foi se batizar. Na presença de João, João olha: meu Deus, eu vou batizar como filho de Deus? Olha que João já tinha essa certeza de que ele era o filho de Deus, enquanto outros, depois até de tantos milagres, ainda duvidavam, inclusive discípulos de Jesus, ainda questionavam. Na primeira oportunidade, ele reconheceu o filho, e Jesus falou: não, eu preciso passar por isso, eu vou passar por isso. E assim Jesus foi batizado. Irmãos, eu não estou aqui hoje trazendo o simbolismo do batismo. Olha, você precisa passar pelas águas, você precisa entrar numa piscina, mergulhar. Não. Eu quero que hoje, nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele traga aquilo que ele trouxe para o meu coração, e até mais, que eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela tem uma eficiência diferente, até mesmo peculiar para cada um de nós. Essa mesma palavra que eu estou recebendo, você aí também está recebendo, mas de forma diferente. O Senhor, ele fala a todo momento, a todo instante, de maneira diferente, só para te encontrar, só para falar contigo. Aí às vezes a pessoa mas essa palavra aí é para o irmão que eu vejo no culto, que está fazendo isso, está fazendo aquilo. Tem certeza? A palavra de Deus é tão complexa e tão completa que, se você realmente for abrir o seu coração, se aprofundar nas Escrituras, você vai perceber como ela é eficiente, como ela penetra na tua alma, como o Senhor fala contigo. E o Senhor falou comigo algo, mas eu sei que Ele vai falar algo com vocês também. Irmãos, eu sei que a grande maioria de vocês passaram pelo batismo, passaram por esse ato, outros vão passar. Mas o que o Senhor está querendo falar conosco hoje, nessa noite, para aqueles que ainda vão batizar, como Natan e a Karina, é para entender isso, para saber reafirmar isso que eles querem. Mas e para a gente, que já se batizou talvez há 30 anos, não sei, minha mãe, meu pai há 30 anos, não sei, a Alessandra, uns 50 anos mais ou menos. Independente do tempo que foi esse batismo, ele não morreu. Isso continua válido no dia de hoje. E o Senhor, ele quer trazer esse primeiro momento, esse momento que cada um de vocês tiveram com o Senhor. Ele quer fazer você hoje lembrar, olhar para trás, olha, pensa aí. Eu quero que você faça esse exercício. Você vai continuar prestando atenção na palavra, mas eu quero que você lembre daquele momento. Eu quero que você lembre do dia que você desceu as águas. Mas um pouquinho antes, eu quero que você lembre por que você decidiu fazer isso. Gisele, eu decidi fazer isso porque o pastor falou que eu tinha que fazer. Se eu não fizesse, eu não podia continuar, sei lá, cantando. Mas eu tenho certeza que algo, naquele dia, em que você
foi tocado, que você decidiu, algo despertou no seu coração, e foi o Espírito Santo que entrou e falou contigo, que foi nos seus ouvidos e soprou dizendo: olha, meu filho, eu quero que você faça isso, eu preciso que você faça isso, porque mais do que ter direito à salvação, eu quero te usar. Mas como é que eu posso te usar se você não crê totalmente em mim, se você não se entrega totalmente a mim? E quando o Senhor te convenceu em batizar, Ele estava te convencendo a dar um passo em direção a Ele. O Senhor estava te convencendo a buscar a face dEle, a buscar a Ele como nunca antes você fez. O Senhor estava te convencendo a conhecer Ele melhor. O seu batismo não foi apenas um momento de redenção em que você teve a oportunidade de ter seus pecados lavados, ser uma nova criatura, mas quando você decidiu se batizar, você decidiu nascer de novo. E todo o resto que passou, jogou para trás, tudo isso é passado. O passado ele não vai ser esquecido. Ele é a nossa base, ele é a nossa estrutura. Mas quando o Senhor fala conosco e Ele nos diz que o que é nascido de Deus vence o mundo, Ele estava dizendo que para essa vida, não para aquela que a gente vai, para aquele que a gente está esperando. Porque muitas vezes nós batizamos e falamos: não, eu estou me batizando porque quero ser salvo. Não é isso. O Senhor, quando você se batizou, você assumiu um compromisso com Deus. Você falou: olha Deus, essa criatura que eu sou, esse velho homem, esse corpo cheio de pecados, hoje está sendo sepultado, hoje está sendo apagado, mas acima de tudo, esse ato de ser batizado, eu estou neste momento, Pai, assumindo um compromisso contigo, de ser alguém segundo o teu coração, de buscar a tua face, de render a minha vida ao Senhor perpetuamente. Eu decido, Pai, através desse batismo, viver para Ti, morrer para Ti. Irmãos, é fácil você falar que é cristão, você falar que vai para a igreja, mas você entende a dor do Evangelho? Você entende o que de fato é servirmos ao Senhor? O batismo, igreja, não é tudo, sim. Mas novamente, o que o Senhor nos traz nessa noite é para você se lembrar desse amor, dessa convicção que você teve, dessa vontade, algo que despertou no seu coração, que te fez descer as águas. Esse sentimento que o Senhor hoje quer resgatar na sua vida. Muitos falam do primeiro amor, igreja. O primeiro amor, ele é teórico. O que Jesus tem para você é um amor único, que é para sempre. Até porque se tem o primeiro amor, tem o segundo. Se tem o segundo, tem o terceiro. E por aí vai. E não é assim que Deus quer. Assim como o amor de Deus, ele é único, ele é incomparável, é imensurável. Assim como o amor de Deus vem desde quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe, e ele vai se estender ao longo de nossa vida, assim é o amor que precisamos ter por Ele. Não pode ser apenas um lado, precisa ser recíproco. E essas coisas que eu fui vendo, ouvindo e vendo muita coisa acontecendo, eu fiquei pensando: Deus, o que eu era, o que eu pensava quando eu decidi me batizar? Ou será que eu não entendia isso? Entendíamos, irmãos. Nós entendíamos sim, nós sabíamos o que estávamos fazendo. Quando decidimos entrar nas águas, mergulhar nas águas, o ato de mergulhar nas águas, você pode até considerar como o mesmo ato em que foi profetizado na visão de Ezequias. Mergulhar no Ezequiel, Zaqueu, com essas coisas. A sensação que ele teve, ele entendeu a profundidade da palavra, ele entendeu a profundidade daquela visão e entendeu o que significava aquilo, o que significava nadar, ter que não dá mais para andar sobre as águas, tinha que nadar de braçadas. Assim o batismo nos envolve sobre as águas. Assim como nós mergulhamos, nós assumimos algo em todo o nosso corpo. Não estamos apenas lavando o pecado, nós
estamos apenas naquele momento apagando o nosso passado. Olha, estou apagando o teu passado, estou apagando a tua história. Tudo que essa água aqui simboliza limpeza. Irmãos, pode até simbolizar, significar limpeza, mas o ato de estarmos ali naquele momento, mergulhando nas águas, naquele momento, estar nos aproximando do Senhor e fazendo com que eu e você entendam esse compromisso. Eu queria ter a oportunidade de poder discorrer, e a gente vai falando, o tempo vai passando e a gente não consegue colocar tudo que nós precisamos, mas aí o Senhor, falando ali em Efésios, Ele fala que através do nosso ato, em João, quando nós cremos, quando nós acreditamos e decidimos nos mergulharmos, batizarmos e vivemos essa fé, estamos assumindo um compromisso com Deus, mas nós entendemos, a partir daquele momento, a nossa vida é outra. E aí em Efésios, quando Paulo diz, ele fala: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Igreja, nós não apenas estamos nascendo de novo, apagando o nosso passado, esquecendo os nossos pecados. Não é isso que Deus Ele quer que você apenas pense, mas Ele quer que você pense hoje nessa noite, que novos tempos, nova vida, significa viver aquilo que você decidiu viver lá atrás. De novo, quando nós batizamos, nos esquecemos do que estamos fazendo, e depois que nós nos batizamos, vivemos a nossa vida, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, você até culpa o batismo por causa disso. Assim que você se batiza, parece que começa a vir mais prova, mais luta, mais aquilo, tal. E é por isso que muita gente não quer se batizar, porque tem medo de errar, tem disso, fazer aquilo. Mas acima de tudo, Deus, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo hoje, Ele quer nos trazer vida. Igreja, vida em todos os sentidos. Mas essa vida que o Senhor quer nos trazer é essa alegria que o Senhor colocou no meu coração quando eu estava compondo essa canção. É uma vida, viver uma vida que você tenha paz, que você tenha satisfação, prazer de viver. Eu fiquei pensando quando eu estava orando, passei por muita luta e chegou um tempo que eu ia para a igreja. Eu jamais neguei a Deus, jamais neguei para a casa do Senhor, mas eu ficava triste, meio angustiado, por muitos processos que eu estava passando lá. Ficava entristecido, falava de novo, tem que ver fulano, ciclano. E eu pedi para Deus: eu quero liberdade para te orar, eu quero liberdade para poder te servir. E o Senhor me fez continuar, prosseguir, e não olhar para a direita e para a esquerda, porque era para Ele. Hoje, eu sentado aqui olhando, fico pensando: olha, minha vida ela não está das melhores, mas hoje eu tenho paz, hoje eu tenho liberdade, eu tenho alegria. Tenho alegria de estar aqui nessa noite compartilhando algo com vocês, mas também tenho alegria em poder ouvi-los, em poder estar aqui conectado com vocês. Mas o Senhor fala comigo também nessa noite, através dessa palavra, dizendo que Ele quer me dar vida, mas vida muito mais do que eu vivi. E o Senhor tem muito mais sobre cada um de nós. Irmãos, essa vida, ela não se limita a acreditarmos que quando nós assumimos um compromisso com o Senhor, é viver isso daqui, vir, cantar, orar, não. Igreja, o Senhor tem para construir um castelo sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. O Senhor tem para construir em nossa vida coisas grandes. Só que eu não posso, e você pode se limitar a viver uma vida achando que isso ou aquilo é o que Deus tem para você, é aquilo que você vai viver. Igreja, o Senhor, quando a Bíblia fala, quando Paulo fala que Deus Ele é rico em misericórdia, e que pelo
grande amor, Ele nos deu vida. Paulo, talvez ele tivesse cumprido uma parcela daquilo que o Senhor tinha preparado para ele. E eu quero que hoje você, nessa noite, saia daqui sabendo que quando Deus lhe diz que você hoje tem vida, que lá atrás, quando você decidiu mergulhar as águas, se batizar, você naquele momento não estava pedindo perdão pelos seus pecados, você estava assumindo um compromisso com Deus, de viver do lado dele, de ser recíproco esse amor que ele tem por você. Você estava dizendo: Pai, hoje eu decido viver isso, eu decido, Pai, ser totalmente teu, porque eu quero ter vida, e não essa vida que eu tenho vivido, eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado. Eu não sei, igreja, o que eu vou viver, não sei o que você vai viver, não sei o que o Senhor tem preparado para você, mas saiba que tudo que provém do Senhor, desde o momento que você decidiu buscar a Ele, servir a Ele, desde aquele momento Ele não te esqueceu, não esqueceu das promessas que Ele fez para você, desde aquele momento, ainda existe muito. O Senhor tem muito para você, tem muito para mim, e aquilo que Ele tem preparado é muito maior do que você pensa, do que você sonha, do que você imagina. Mas assim como pude ter a oportunidade, em um momento de sensibilidade, no momento que meu coração estava quebrado, em que eu estava quebrado, foi o momento em que eu tive a oportunidade de receber o Espírito Santo do Senhor em minha vida. Naquele momento Ele me deu vida. Eu recebi uma nova vida quando batizei, quando aceitei o Senhor. Ao decorrer da minha vida eu enfraqueci, eu me entristeci, mas o Senhor me trouxe de volta, me restaurou, porque desde aquele momento em que eu decidi assumir esse compromisso, Ele também assumiu esse compromisso comigo. Errei, falhei, nem por isso Ele deixou de me amar, nem por isso Ele me abandonou, porque eu um dia decidi assumir esse compromisso com Ele, decidi servir a Ele por toda a minha vida. Aleluia, glória a Deus. E hoje o que Ele quer através para todos nós é que você lembre desse sentimento que te fez descer as águas, é esse sentimento que o Senhor quer resgatar para Ele te trazer hoje nova vida, para Ele fazer cumprir as suas promessas, fazer cumprir aquilo que Ele prometeu, porque tudo que provém do Senhor, tenha certeza, igreja, que vai te trazer paz, vai te trazer alegria. Dias difíceis virão, não vai ser fácil. A partir do momento que você diz para o mundo, o inferno, a terra e o céu está sabendo. O diabo é o primeiro a ouvir. Ele fica furioso e por isso mesmo investe mais contra a sua vida. Mas de novo, a partir do momento que você decidiu fazer isso, o Senhor decidiu também fazer muito mais, o que for necessário para te proteger, para te guardar, para te abençoar. Amém? Que hoje nessa noite você possa viver essa vida, viver esse sentimento, viver essa vida que o Senhor trouxe para a sua vida lá atrás. Talvez você tenha perdido, talvez você tenha se dispersado, mas hoje o Senhor quer trazer nova vida para você. Amém? Quero aproveitar a oportunidade para orar com vocês. Espero que cada um de vocês viva a palavra do Senhor, igreja. Aquilo que o Senhor está falando conosco hoje não é por acaso, não é para fulano, não é para ciclano. Quem tem que ouvir a palavra do Senhor ouviu, é isso que diz as Escrituras. Quem tem ouvido, ouça o que diz a palavra de Deus. Essa palavra não foi para mim, essa palavra não foi para você. Essa palavra pode ser aplicada nos dias de hoje, mas pode ser no dia de amanhã e por aí por diante. Jamais se esqueça daquilo que o Senhor fez na sua vida. Amém? Não se esqueça daquilo que o Senhor fez por você lá atrás, de algo que você assumiu, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo para sempre. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, Pai, antes de mais nada, para Te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Desde o princípio, desde quando ainda nem tínhamos vida, o Senhor já havia ali, Pai, com todo o Teu amor, cuidado de nós. O Senhor já havia
nos davam total atenção. Ainda como estava no ventre de nossas mães, o Senhor já estava ali, agindo, trabalhando, nos livrando, cumprindo promessas. O tempo passou, Pai. Os anos se passaram. Eu hoje sou velho, estou mais velho. Hoje, Senhor, está aqui pessoas de mais idade. Os anos se passaram, muito mais do que os meus. Mas ainda assim, o Senhor é o mesmo que foi com cada um de nós lá atrás. O Senhor é o mesmo quando esteve conosco, quando cada um de nós resolvemos assumir esse compromisso. Naquela época, Pai, o Senhor já fazia promessas, o Senhor já tinha promessas, o Senhor já estava cumprindo algumas coisas em nossas vidas. Mas o tempo passou, Pai, eu errei, eu falhei. Todos nós, Pai, erramos e falhamos ao longo dessa jornada. Mas hoje a Tua palavra, Senhor, falou em nossos corações, ministrou em nossos corações, que precisamos lembrar, Pai, não do compromisso como se fosse um contrato, mas lembrar desse sentimento que nos moveu para estarmos ligados e conectados com o Senhor. E hoje, nessa noite, Pai, aquilo que foi perdido, quero que o Senhor transforme em nova vida. Quero que o Senhor alcance a cada um de nós para transformar-nos, Senhor, para trazer, Senhor, um amor que ainda jamais nós vivemos. Não queremos, Deus, um amor do passado que eu um dia estive bem, estive falando contigo, orando. Não, Pai, eu quero muito mais do que isso. Eu quero, Deus, alcançar a plenitude da Tua vontade. Eu decidi, Senhor, te servir. Eu decidi, Senhor, buscar o Teu reino, a Tua justiça, fazer a Sua vontade. Não foi por pressão, não foi porque os meus pais disseram que eu tinha que fazer, mas eu decidi, Pai. Eu decidi porque sei, Deus, o que eu queria. E hoje, Senhor, eu sei que eu quero, Pai, é somente o Senhor. É somente a Tua presença, esse amor que nos move nessa noite. Eu te agradeço por tudo, mas peço que nessa oportunidade as Tuas mãos, Pai, estejam estendidas sobre cada um de nós, para alcançarmos coisas ainda maiores. Eu tenho certeza, Pai, que o que o Senhor tem preparado sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós, é muito maior. Eu sou grato por tudo, mas tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem preparado e que há muito mais do Senhor sobre nós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que possamos, Senhor, irmos para as nossas casas convictos, certos daquilo que estamos fazendo aqui, Pai. Não porque o pastor pregou isso ou aquilo, não porque eu gosto de fulano ou ciclano, não porque essa igreja faz isso ou aquilo, não, Pai. Que hoje, nessa noite, possamos estarmos convictos daquilo que nós queremos em Ti. Estamos convictos de buscar o Senhor, de Te servir em espírito e em verdade. Não por influência de A ou de B, mas Te adoramos, Pai, pelo que o Senhor é por nós, pelo que o Senhor vive em nós. Eu Te agradeço, Pai, nessa noite, e glorifico o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. As palmas de vocês. Depois de uma palavra dessa, estende as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação de Teu Filho, esteja com todos nós, hoje, para todos sempre. Amém.